Alô, galera do Diodon TV, Marauê Carneiro por aqui. Estamos indo para o 6º episódio do Diodon TV no Diário de São Paulo, no YouTube do Diário de São Paulo. Toda segunda-feira, às 19h30. Hoje um dia especial, recebendo a minha amiga Sheila Santos. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado você por ter aceito. A Sheila, para quem não sabe, é do Paraná, paranaense. Empreendedora da Braba. Tem um canal de podcast, um dos maiores sucessos aí do mercado aí de podcast, né? Comandado por ela e pela Bebel. Sim. Minha amiga também, que estará com a gente aqui nas próximas semanas. Sheila, bem-vinda. Hoje Nós vamos trocar ideia de business, coisa que você Bora, não que eu adoro gosta, falar. né? Exato, quase nada, quase não tagarela, gente. Primeiro, obrigada, Marauê, por estar aqui. Levar um pouco de empreendedorismo com mulheres batendo papo também. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tá gravidinha? Gravidíssima, tô aqui com o Antônio, fazendo parte desse dia tão especial. O Antônio tá vindo aí. Quando? 29? Agora eu tô de 29 semanas, a data prevista é 7/7. 7/7. Canceriano. Ah, legal demais. Sim, pra trazer paz aí pra uma... Eu escorpiana com o marido escorpiano, então tá todo mundo água em casa. Ô, Sheila, vamos passar por alguns assuntos hoje. Fala um pouquinho da sua jornada pessoal, para depois a gente entrar no PowerCast, tá? Bora. Você é do Paraná, você é formado em Direito. E depois, no final, se tornou uma empreendedora voltada para o mercado da comunicação. Como é que você parou em São Paulo, minha filha? Não é? Eu comecei a empreender muito nova. Sempre gostei, eu acho que me inspirei muito no meu pai, que também era empreendedor. Quis empreender desde cedo. Tenho formação de Direito, mas aparentemente eu amo Direito, mas nunca quis atuar no universo ainda, né? Por agora não, quem sabe no futuro, mas não, nunca quis atuar e fui pro mundo da moda. Primeiro eu comecei empreendendo com moda, lancei com a minha irmã uma marca de jeans, fui trabalhar em Nova York, eu fazia Nova York e Paris. Você foi modelo também? Fui também, comecei modelando com 13 anos, eu era da agência Ford, fiquei aí um longo período modelando também, e aí comecei a fazer faculdade de Direito. Quando eu fui trabalhar fora, já estava encantada por esse mercado do luxo, e voltei para empreender com as minhas marcas, até abri as marcas aqui, né, a minha marca, mas eu tinha primeiro loja de multimarcas, né, para aprender sobre o negócio antes de abrir a minha marca. Abri algumas lojas no Paraná, nós tínhamos Marechal Toledo e Cascavel, e depois comecei empreendendo aqui em São Paulo também. E aí ficava fazendo Nova York e São Paulo, até que eu comecei a entrar na imersão só da minha marca, né? Durante a pandemia, eu já estava trabalhando com comunicação. Já era uma coisa... Comunicação sempre foi muito forte pra mim, assim. E vendedora, né? Sempre fui muito vendedora, muito comercial e a parte da comunicação. Surgiu a ideia de ter uma agência de comunicação. Na verdade, o que nós fazíamos de melhor era o networking, né? Eu juntava as marcas, poderia ser pequena, média ou grande, com outras marcas ou pessoas, das quais começou a virar um negócio cada vez maior. Então, o que eu não tinha para entregar, a gente terceirizava dentro do que era vendido. E daí nasceu o PowerCast, exatamente desse universo. Antes de falar do podcast, é interessante porque a nossa conexão é muito em cima do trabalho de networking, né? Para quem não sabe aí, telespectadora, a Diodon TV também é uma empresa que conecta soluções tecnológicas a grandes empresas, e num papo com a Sheila, a gente já começou a pensar em possibilidades de parceria. Várias possibilidades, comercial. Né? E aí vem esse sucesso que é o PowerCast, que eu deixei ele para um momento especial do nosso programa, que é o primeiro quadro. Tá preparada? Tô preparada. É o Pitch Time. Roda a vinheta. Adorei. Tem time aqui? Bora. Estamos no Pitching Time com Sheila Santos, primeiro quadro do Diodon TV. Sheila, qual é o produto que você escolheu aí para falar no Pitching Time? PowerCast. O PowerCast. PowerCast. Que ele é muito power mesmo. Muito power mesmo. O que é o PowerCast? O que é essa plataforma? Aonde vocês estão e para onde vocês vão? Quanto tempo eu tenho?
Você tem 10 minutos. Então tem bastante tempo. O Power, ele nasceu, esse ano faremos 4 anos. Ele nasceu, no primeiro ano ele era podcast, era um canal de empreendedorismo, a gente quis trazer educação para os empreendedores ou intraempreendedores que assistiam, que eles entendessem os processos. Então, independente do que a pessoa atuava, pode ser com moda, mas você falando de tecnologia ou dos processos de outra parte, eu também pudesse aprender. Então, o primeiro ano a gente trouxe só empreendedor. Segundo ano a gente foi com ele para a estrada, levou ele como podcast para o Rio de Janeiro. Fizemos com a Forbes em Portugal também, em Lisboa. Forbes lá, foi o primeiro podcast a sair do Brasil. Foi muito legal, muito significativo pra gente. A gente não ficou sabendo depois, que foi muito significativo pra gente. Depois fizemos uma temporada em Nova York. Esse ano foi Rio, em fevereiro. A gente tem uma agenda muito rápida, então até eu às vezes dou umas… Depois a gente fez em abril com a Forbes em Portugal. Depois em junho em Nova York. Outubro em Porto Alegre e dezembro a gente fez Arte Basel dentro da Casa Brasil em Miami. Então, sempre falando com brasileiros. Itinerante, assim, na estrada. Na estrada, quando a gente levou o projeto do podcast, era para entrevistar empreendedor ou intraempreendedor brasileiro que morasse fora e que fez a vida fora, né? A gente sabe que empreender já é super desafiador, mas… Você imagina você sair do seu país e empreender fora, então tem aí um grande desafio. E tem muitas marcas, né, que gostariam de ir para fora, então a gente traz ideias, né, learnings e assim, tudo dos processos, como funcionam para quem vai empreender fora e como funcionou para dar certo lá. Então foi um sucesso essas temporadas fora, enquanto isso a gente continuava fazendo 8 episódios por mês aqui em São Paulo. Também a gente fez 2 talks, a gente queria entender quem eram as pessoas que consumiam o nosso podcast. Então teve o primeiro talk em maio, para convidados, que foi um sucesso. E depois a gente fez um em novembro, que teve 450 pessoas. Eu fui, o que foi… Não, você foi o ano passado, no Pullman. Você foi o ano passado, porque o ano passado a gente foi com o talk pra estrada também. Então, ano passado nós fizemos 8 cidades, 8 lugares, na verdade, porque teve cidades que replicaram, começou em Curitiba, primeiro semestre Curitiba, Rio e São Paulo. Segundo semestre foi onde você foi. A gente fez com a Casa Cor lá em BH, depois… Rio, São Paulo e Curitiba. E aí a gente teve o de Wellness aqui também. Passaram-se 3.200 pessoas pelo nosso talk. O que daí também, né, mais gente conheceu o projeto e ele virou um hub. Então hoje eu posso dizer que o Power, ele tem várias verticais. Uma plataforma, é uma plataforma. Ele é o Power Cast, ele é o Power Talks. E também agora a gente vai fazer um lançamento de produto, que daí do ano passado, né, a gente colhendo os frutos de um grande trabalho feito com muito carinho. Entraram várias marcas novas, inclusive o Sebrae, a gente lançando o nosso primeiro, eu dando aqui em primeira mão, lançando nossa primeira aula em conjunto com o Sebrae, do que um crush o Sebrae, né? Pra mim foi um sonho realizado. O Sebrae, eu sou fã. O Sebrae, assim, no Brasil, é uma das poucas coisas que funcionam muito bem. Muito bem. Eles têm, eles são muito maravilhosos. E a gente fez um curso agora que será lançado. E também a gente vai lançar o nosso primeiro infoproduto. Só uma correção, poucas coisas, assim, com fundos governamentais, né? Que é realmente uma referência. Eles são muito sérios. Tem o Empretec lá dentro, que constrói empreendedores. Eu vi também o Capital Empreendedor, que é um outro programa do Sebrae. Recebi também 100 pitch decks dos destaques. E a gente está avaliando aqui pela Giordani. Muita coisa boa, muito empreendedor bom, mas continua. Não, eles são fantásticos. Inclusive, eles têm um projeto de mulheres chamado Delas, que é, assim, incrível. Para quem não conhece, eu sou suspeita, eu sou muito fã. Quando a gente começou essa história junto com o Sebrae, eu falei, gente, é um sonho realizando aí. Aliás, várias marcas parceiras que vão entrando, eu falo, nossa, eu assistia e via de fora essa marca desde criança, que incrível estar com a gente também. Então, é um projeto, hoje eu posso definir ele como um hub, aqui dando o meu pitch. Lógico. Um hub de negócio, porque entra empreendedor, tanto para os talks quanto para assistir, e não só para aprender, mas tem uma troca muito grande. Então, as pessoas também que vão aos nossos eventos, como você foi, acaba networking puro.
puro. Então, sempre sai negócio de lá. Então, o que a gente via do lado de fora era como que a gente pode fazer um ambiente que as pessoas vão para elas trocarem telefone, para elas trocarem, sabe, de ideias, de aprenderem. Então, muito legal. Então, a pessoa passa lá num dia totalmente de imersão com grandes empreendedores e intraempreendedores, como sempre, falando. E também ainda faz negócio lá dentro. Então, é bem produtivo. Não, legal demais, assim. E eu li alguns números, assim, o que vocês construíram tá de fato impactando, né? Esse lance de você, da Bebel, assim, mulheres arrojadas, bonitas e empreendedoras, pegaram uma tendência muito interessante. Acho que veio daí um pouco o sucesso, além da qualidade dos convidados, de produção, né? Muito bem feito o produto de vocês. Como que estão os números de alcance? Então, você tem alguns dados no segundo ano, hoje nós estamos em todos os streamings. E também Instagram, TikTok. Agora também com os talks, né? Esse ano teremos São Paulo, Rio, Curitiba e BH. Serão 4, até porque eu tô grávida do Antônio, então tá mais né, num formato menor não de pessoas, mas, né, mais compacto do que o ano passado de 8. Mas, quando a gente começou a fazer o projeto, ele era só sobre empreendedorismo, mas assim, com pessoas… Peraí, só uma pausa. Me perdi na pergunta, porque eu começo a explicar demais. Não, eu falei quais são os dados. Os dados, volta. Os números. No segundo ano, Marauê, pode voltar e cortar esse? No segundo ano, quando a gente foi pra estrada com ele, nós já estávamos como o maior canal de empreendedorismo do Brasil com mulheres à frente, né? Em todos os streamings. E aí, quando a gente começou com os talks, era pra entender quem era aquele consumidor. Porque online, você tem uma noção, mas não tem, né? Ao mesmo tempo, porque tem pessoas que entram, mas não interagem, né? Não comentam. Então, você não tem direito, você não sabe qual a audiência sua. Eu sei que são pessoas que estão lá para aprender, mas você não vê o rostinho diretamente das pessoas. Quando a gente começou a fazer os talks, era para entender quem era o nosso consumidor aí, quem era o nosso ouvinte. Então, foi muito legal, porque daí também muita gente que não conhecia o projeto começou a ir pelos talks, e daí começou a seguir, sabe? Tipo, eu acho que uma coisa vai levando a outra. Mas os números são incríveis. Hoje, a gente não tem nenhum tipo de… como posso dizer? Com mulheres, principalmente à frente, somos a gente tá em primeiro lugar. Mas, tipo, mesmo assim, em formato quando tem homens fazendo, não é o mesmo formato. Assim, ao meu entendimento. Porque quando a gente tá falando de empreendedorismo, sempre tem, assim, às vezes um viés muito forte de finanças, ou banco envelopando, uma coisa mais engessada, mais tradicional. A gente realmente foge um pouco disso, tem o nosso jeitinho, a gente aprende muito. Eu brinco que o Bebel, a gente faz um MBA toda vez que a gente tá com os convidados passando, porque vem sempre muita gente legal pra gente aprender. Eu tô vivenciando exatamente a mesma experiência, legal. Porque todo episódio eu sempre tô aprendendo alguma coisa com os nossos convidados aqui da Giordano TV. É muito Bebel, legal. Um beijo pra você. Você vem em junho, né? Já estamos marcados. Eu priorizei a Sheila por um motivo óbvio, né? Adorei. O Antônio tá aí. Falando nisso, como é que tá essa questão de conciliar a gravidez com as suas questões profissionais aí? Quais são os próximos projetos antes da gravidez? Acho que vocês têm um evento, né? Tem 2 eventos. Dois? Tem dia 27 de maio no Hotel Unique e depois dia 3 de junho no Jockey Club no Rio. Tem esses 2. Então a gente tá adiantando 2 meses de agenda na parte das gravações, de conteúdo, pra deixar tudo organizadinho. Estou bem organizada, tá organizando 2 meses, que eu acho que já é bem significativo. Depois de 2 meses eu tenho que entender a maternidade. Primeiro que eu sou mãe de primeira viagem. Mas eu, graças a Deus, eu tô tendo o privilégio de ter uma gestação muito saudável. Então eu tô conseguindo fazer todas as minhas coisas, óbvio que, né, desacelerando um pouco e tudo mais, mas tô conseguindo fazer com saúde a minha agenda e me organizar. Então, óbvio que tá sendo corrido nesses dias, né, bastante, assim, não só de gravações do Power, como aqui e outros eventos que a gente tá fazendo, mas tá dando certo, a gente faz dar certo. Psicologicamente, você tá bem? Você tem algum tipo de crise? Tá ansiosa? Não? Eu acho que a única vez que eu fiquei um pouco ansiosa foi quando eu acho que a gente bate papo com mães. Olha, eu achei até que o meu brinco cai de novo. Meu brinco hoje não tá querendo.
foi batendo papo com mães. E mães de primeira viagem deixa a gente mais ansiosa ainda, né? O quarto não tá pronto e tudo mais. Eu tô de casa nova e realmente quartos de bebês demoram pra ficar pronto. Então, quando eu vi que demoraria 70 dias pra ficar pronto os móveis, eu falei, gente, o Antônio não pode nascer antes disso, porque eu vou estar sem quarto. Mas aí meu marido falou, no máximo, se não tiver, se ele chegar antes, ele fica com a gente. Eu falei, é verdade, vou desencanar, porque eu sou muito prática. Sou prática na minha vida também. Então, tô zero ansiosa. Óbvio que você tem a curiosidade, você é pai, curiosidade de ver como que será o rostinho dele, sabe? Essas curiosidades de pai e mãe. Isso que você falou é uma parada muito louca, assim, porque eu tive com a minha sobrinha, depois com o meu filho. A gente sempre fica imaginando como que vai ser o rosto do nosso bebê. E depois que ele nasce, a gente fala, é óbvio que seria assim, como que eu não enxerguei antes? Adoro. Você vai ter essa sensação. Eu tive hoje um ultra dele e ele tava totalmente virado, não deu pra ver. Daí, ou ele tá com a mão no rosto ou virado. Eu falei, gente, ele já não gosta de nada de fotografia, filmagem, desde bebê. Então ele é meio difícil pra eu ficar vendo. Os primeiros meses, assim, é bem difícil, principalmente pra mãe, né? Questões óbvias, mas depois uma coisa mais gostosa e maravilhosa que vai acontecer na sua vida, tenho certeza. Né, a gente bate papo de paternidade, nossas reuniões começam sempre perguntando como tá os babies, acho que máximo isso. E aí, me diz uma coisa, beleza, falamos da plataforma, né, do PowerCast aí, um sucesso. E um pouco, eu conheci as As depois da PowerCast, porque eu comecei, falei, essa mulher só anda com gente bacana, os convidados dela são tops, né, e aí eu fui aí você falou, não, peraí, eu tenho uma empresa que faz intermediação de negócio. Falei, tá explicado. Tem o PowerCast, o core business dele, porque antes já era na ESC, era… A ESC. Nós ESC, isso mesmo. De networking. A gente já fazia isso. Antes do conteúdo. Antes do conteúdo. Quando nasceu o PowerCast, era exatamente por entender uma dor mesmo assim, que era independente do tamanho da empresa, às vezes quem cuidava da parte comercial não conseguia fazer os links. Então, nós resolvíamos isso muito bem. A gente conseguia fazer muito bem, de linkar, de ter ideias criativas para trazer também os movimentos para as empresas. Quando nasceu o PowerCast, eu não tinha dúvidas que nós teríamos que falar de empreendedorismo, porque eu vi ali um buraco, ou um mar azul, como gostam de falar, ser explorado, que, obviamente, nós vivíamos aquilo o dia inteiro, então eu acho que só acabou aproximando, né, trazendo para o PowerCast que a gente vivia, porque era o dia todo de reunião com segmentos completamente diferentes. Então já era uma vivência nossa isso. Quando a gente trouxe para o Power, era a gente trazer assuntos semanalmente de empreendedores de diversos segmentos. E que também a gente usa isso também para linkar o networking com o que a gente precisa para negócio. Então, hoje a gente tem vários produtos e várias cotas de patrocinadores que entram, mas uma delas é o networking. Aliás, gente, networking é ouro, é ouro muito. Acho que as pessoas, elas têm que se conectar. Quanto mais elas se conectam, mais fácil fica a relação de você aproximar para uma empresa e você apresentar. Porque hoje eu vou lá para o Marauê e apresento uma empresa para ele. Ele pode não servir naquele momento, mas você já conheceu o dono, a pessoa que vai cuidar daquele setor e depois, em algum momento da vida… E muitas vezes você leva um projeto e sai com um briefing. Muitas vezes você não levou o projeto certeiro, mas a empresa vai falar alguma coisa do plano estratégico atual ou futuro. E ali, para quem vive de network, ele pega o briefing e muitas vezes você pode futuramente fechar um negócio. Total. Eu acho que essa aproximação do network é muito… É o que a gente fala até no Power, nos talks. A gente fala, gente, trocam cartões. Estão aqui… esse brinco não vai ficar realmente. Trocam cartões, façam networking aqui. Eu acho que o mais interessante é as pessoas se conectarem. Tem muita gente que tem uma boa carreira, mas ela não consegue, mesmo na carreira dela, ela não tem tempo, ou ela às vezes é tímida, ela não consegue se conectar com facilidade, né? E às vezes cá entre nós, né? Você tem uma agenda às vezes tão cansativa durante o dia, que quando você, eu tenho os eventos, não tô afim na minha parte social de estar no evento também. Então assim… Tentam sair pelo menos uma vez a cada 10 dias para se conectar, é importante, né, aproximar, é importante ter uma pessoa dentro da empresa que possa aproximar isso, porque para a empresa é muito relevante, né? A parte comercial é muito importante dentro de uma empresa. É onde está o dinheiro, né? Onde está o dinheiro, exatamente. E agora tá
Tá no flow aí o tal do new business, né? Tá todo mundo procurando novas fontes de receitas. E muitas vezes tá no B2B. Sim. Conectar. A gente teve uma aula aqui de network com a Tati Oliva Ela também. Maravilhosa. Foi uma das nossas primeiras convidadas aqui. Maravilhosa. E eu acho muito legal a maneira que ela fala de parceria, de network. E você constrói muito bem, sendo da minha geração. Esse viés que você e a Bebel pegaram é muito legal. A Tati foi pioneira, né? Ela sempre construiu marcas e pessoas desde o início. Eu tenho uma grande admiração por ela, até por ela ser mulher também e tá num mercado extremamente competitivo, né? Ela tem uma carreira maravilhosa, já passou pelo Powercast, pelo Power Talk também. E a marca que ela cria, né? A Cross Network, o modelo de negócio, essa questão de collab, ainda era muito novo no Brasil. Era. E aí tava na mão certa, porque aí ela tava, né, cases assim de track and field, mas enfim, foi um episódio muito legal. Queria falar um pouco de cases. Bora. Da ESC. Você tem algum case interessante? Mas antes de você falar, a gente vai rodar o segundo quadro do nosso programa. Tem quadros. Surpresa. Vamos lá, Tiagão, que é o deu ruim e deu bom, ou deu bom e deu ruim. Estamos aqui no Deu Bom, Deu Ruim ou Deu Ruim, Deu Bom com Sheila Santos. Eu vou te explicar esse quadro, boa. Sheila. É bom que tudo é surpresa, tá, gente? Mas Quem sabe faz ao vivo. Eu criei esse quadro. O primeiro, ele tem diversos objetivos. O primeiro é a gente orientar empreendedores a não pegar caminhos que podem dar ruim ou orientar a pegar caminhos que podem dar bom. O segundo objetivo todo mundo vê muitas vezes os sucessos que a gente realiza, mas muitas vezes não vê algumas coisas que a gente tentou e deu errado, o que é comum, principalmente na questão do empreendedorismo. Então, assim, aqui é um bate-papo pra gente trocar ideias sobre... todo mundo que vai abrir um negócio sempre fica preocupado com essa questão. Será que vai dar bom? Né? Será que vai dar ruim? Assim, quando você, de maneira disruptiva, vai lançar a sua plataforma, Powercast, o que mais, durante o trajeto assim, que você falou, isso aqui vai dar bom? Tem coisas assim? Então, Mário, eu acho que eu sempre fui muito ousada para empreender, porque eu acho que eu nunca, obviamente você tem que pensar nos prós e contras, mas eu sempre fui muito comercial, né? Então, eu sempre pensei, amei o projeto, já fui comprada por mim mesma, né, vendida. Então, vou fazer de tudo para vender o projeto. Então, vou dar um exemplo do case do Power. O Powercast, a nossa primeira venda, ela foi feita com 300 inscritos. Era muito pouco. Mas eu tinha aí um networking de mesa de entrevistados, que era um crush para muitas empresas, para estarem vinculadas com os nomes das pessoas que estavam vindo. Então, o meu ponto de vista toda vez que você abre uma empresa, ou abre, né, um novo negócio, ou que vai investir, eu acho que você tem que ter amor pelo projeto e você entender o que ele é. Eu via que existia uma grande possibilidade, obviamente... Eu sabia que ia ser muito trabalhoso, porque até para vender, quando a gente começou, um neném pandêmico, as pessoas nem sabiam o que era podcast. Neném pandêmico, adorei essa. Ninguém sabia o que era. Eu lembro que eu tinha que fazer uma apresentação para explicar o que era o podcast. Realmente, o podcast ele apareceu na sociedade no início da... Exato, ninguém sabia o que era podcast. Então, eu tinha esse grande desafio. Porque era eu que fazia essa parte 100% à época, né? Porque até a gente montar a equipe... Até na equipe também houve um grande desafio, mas voltando aqui nessa parte primeiro de venda, vamos estruturar a casa para a gente fazer o podcast, quais eram os processos que nós poderíamos colocar que a gente sabia que poderia ajudar, então a gente colocou redatora já desde o início, colocou uma galera que fosse ajudar a estruturar ele, para ele ficar mais com cara de empresa, para ele estruturar para venda. Então, quando ele fez 300 inscritos, eu falei, agora acho que tá bom pra gente vender. 300, né? Você vê, nada, se você for falar de número, porque hoje em dia a indústria vê muito, muito número, mas eu sabia que as pessoas interessavam muito. Então, a gente começou vendendo dessa forma. E aí, cada vez que foi entrando mais dinheiro dentro do projeto, obviamente a gente foi estruturando mais.
Mas houve, assim, a gente teve vários desafios no início. Sempre tem, né? Até hoje, só vai aumentando os desafios. Mas de início era o que era o podcast. Formato que a gente resolvia na vida das pessoas, né? O que a gente veio aqui, o pra quê dele. Qual era o time que a gente vai precisar. Exato. E o que nós vamos vender. Exatamente. E o time era muito difícil também, porque quando nasceu o podcast, qual era o meu pitch? Lá nos Estados Unidos, porque a gente pega muito consumo americano, tá entre os 3 maiores consumos das pessoas. Então, assistir rádio, TV e podcast já. Então, como tem uma característica, o brasileiro também consumir muito como o americano, eu sabia que tava vindo pro Brasil. A tendência. Tava vindo pro Brasil a tendência, né? Comportamento a gente copia tudo americano. Tem muito, o brasileiro pega muita coisa do americano. Sim. Então, eu sabia que existia essa tendência. Então, eu vendia na tendência, né? Então, tava aqui. O segundo grande desafio foi montar equipe. Por quê? Porque, primeiro, que não existiam pessoas trabalhando em podcasts, não era tão normal, eram poucos que tinham aqui no Brasil. E quem que era, como que a gente sabia, como que a gente vai entender, olha, que setor que precisa aqui dentro? E quem que a gente vai colocar para trabalhar? Né? Então, assim, era muita gente que a gente entrevistava que era de TV ou rádio. Mas também para eles não era TV e rádio, porque era um videocast. Então, assim, a gente foi errando e aprendendo, obviamente, durante o percurso. Primeiro ano foi assim, da gente... E não é a curto prazo, né? Não era a curto prazo. Apesar de a gente colocar muita energia dentro do projeto, nós reinvestimos todo o dinheiro sempre dentro para fazer ele tracionar melhor, contratar bons profissionais. Eu acho que o maior desafio, né, para os empreendedores já é a gestão de pessoas e, né, você contratar as pessoas. Mas no nosso caso ainda era muito desconhecido os setores. Então, como que a gente coloca o Moraway para me ajudar a trabalhar, se nem a gente sabe para que o Moraway vai ser usado lá dentro? Então, era uma coisa muito de descoberta dos dois lados, tanto do profissional que estava vindo trabalhar com a gente, de topar trabalhar e entender o formato que a gente estava vendendo. Então... E aonde está o dinheiro do seu negócio? O que você vende hoje? Hoje a gente monetiza de várias formas, né? A gente tem como monetizar no formato patrocínio. Tem 3 cotas, que são já formatadas com as entregas. Tem também a customizada, então tem empresas que falam, olha, gostei disso, mas eu gostaria que customizasse para fazer algo maior. Então, a gente também customiza isso também. Tem os ingressos dos talks, que a gente monetiza também. E aí, dentro dos ingressos, a empresa ela pode escolher patrocinar o PowerCast ou patrocinar o PowerCast com o talk. Essa primeira. Aí depois tem os ingressos, né? Que é a fonte de renda. Que são os eventos. E agora tem a terceira monetização, que é os cursos. Exatamente, que a gente está lançando o infoproduto, que já era um produto que nós queríamos ter lançado ano passado, porque tínhamos 8 talks aí para vender, e todo mundo que manda, assim, a gente faz várias pesquisas dentro, tipo, e os infoprodutos, a gente teve alguns que teve mentoria, que as pessoas queriam dar continuidade, depois, pós-evento, e a gente não tinha um produto. Mas como a gente sempre faz, quando é pra fazer, faz uma coisa muito estruturada, então vamos fazer o ano que vem, porque esse ano vai ser muito pauleira com os talks, e o ano que vem a gente já começa gravando os cursos. Legal. Sheila, aproveita aquela câmera ali e eu quero que você, para quem quiser patrocinar o seu, por favor, aonde que acha? Tem algum site para as marcas que quiserem? Podem mandar, tem geralmente... E-mail. O e-mail é powercastpod@gmail.com. Instagram. Ou Instagram PowerCast. Tá. E vamos falar um pouquinho do curso, da novidade da plataforma? Bora. É uma grande novidade, tá? Que eu tô contando em primeira mão aqui pro Moraway. A gente fez final do ano, quando a gente iniciou o projeto com o Sebrae, a gente começou fazendo um curso com eles. E aí, agora a gente vai lançar o nosso, que é sobre vendas. Vendas. É a maior profissão do mundo. Talvez única, né? Eu costumo dizer que só tem uma profissão. Tá todo mundo vendendo alguma coisa, né? A gente vai lançar sobre vendas, principalmente para quem tá começando o seu negócio, para entender. Então, vocês vão adorar. A gente ficou incrível. Ficou linda. Ficou maravilhosa. E aonde que acha? Para que perfil de pessoa que é isso? Plataformas. Ela vai ser lançada... agora... Então, para quem tá querendo abrir um negócio... Exatamente. E ela serve ela é coringa, tá? Para quem quer aprender a vender, ela tá ali como coringão, vai entrar nas nossas plataformas a partir do dia 27 de maio.
Quais serão os valores? Tem uma estrutura de grade de aprendizado? Eu não posso passar ainda os valores porque vai sair uma marca lançando a nossa pré-venda. Então a marca tem que lançar antes de mim. Eu não posso ainda contar, mas eu tô contando aqui já o esquenta. Legal. Pode ser, mas um preço super acessível, óbvio, é bate-caixa mesmo, para as pessoas aprenderem a vender. Ela tem 10 aulas, são 10 aulas. São 10 módulos, 10 módulos. E assim, eu queria ter essa aula lá atrás, quando eu comecei a empreender, porque ela realmente resolve muito a vida das pessoas, porque ela pega um geralzão de como você pode vender, entra um pouco também nessa parte de tecnologia, ensina um pouco da parte de comercial e marketing, então ela é bem redondinha, né? Mas ela é mais direcionada para quem tá começando ou para quem já empreende até médio. Boa. Faltou um assunto que eu acho que faz parte da sua essência, que é a moda. Você tem uma marca? Tenho uma marca de jeans. Como ela se chama? Moscova. Ela tá com quase 14 anos agora. 14 anos, foi onde… Masculino e feminino? Feminino. Apesar de a gente vender pra homem também, mas ela nasceu feminina e acaba vendendo pra quem quiser consumir, obviamente. Claro. E como é que é? Um e-commerce? Ela tá em lojas de multimarcas, mas hoje ela tá muito mais focada na parte de e-commerce, porque ela nasceu online. Depois a gente abriu várias lojas. Antes da pandemia, a gente já estava diminuindo esse formato e foi mais pro online, porque a gente começou desde o início. Quando teve influenciadoras, a gente pegava aquele gancho das influencers também estarem fazendo a propaganda, o que funcionou muito bem para a marca. Então a gente colocou muito mais energia dentro das influencers, fazendo look do dia, o provador, mostrando a peça, dava um retorno muito bom. A gente vendia também para os Estados Unidos. Então acabou que a gente colocou mais energia em cima disso. E produzida no Brasil? Produzida no Brasil. E qual foi o insight de entrar nesse viés do jeans? Do jeans? Mara, eu sempre amei jeans. Sempre amei jeans. E é, assim, muito curioso, porque eu acho que o jeans todo mundo usa. Ele é democrático, né? Ele é democrático. Sempre quis democratizar um bom jeans com qualidade e preço. Então, eu acho que, assim, o primeiro ponto era ter um bom jeans no armário, um jeans que durasse muitos anos. O Brasil é um bom fornecedor, fabricante de jeans? É muito bom. É? É muito bom. Não tenho essa referência. É muito bom. E eu sempre quis ter um produto que fosse acessível, que tivesse um preço bacana. Então ele sempre funcionou desse jeito. Então as pessoas, em vez de gastar um jeans por R$1.000, ia lá e comprava vários jeans com R$1.000, né? O jeans, ele tem uma coisa assim que, pelo menos pra mim, não sei se é um toque, dificilmente eu compro um jeans sem experimentar. Porque o caimento, ele é algo, assim, qualquer roupa, mas no jeans é uma coisa que, né, é difícil você comprar, assim, diferente de um tênis. Eu acho que a primeira compra, eu acho que a pessoa, ela fica assim, será que eu uso 36, será que eu uso 40? Ela não tem noção, às vezes, da modelagem. Mas depois que ela compra, você tem uma modelagem fiel, você acaba comprando, né? Então, ainda o homem tem, se ainda compra na gringa, o jeans tem lá, né, o comprimento, né? Isso que eu ia falar, isso é uma sacada boa da Levi's, né? Mundial, né? Mundial. Principalmente as marcas que estão nos Estados Unidos, elas têm muito isso. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não consegue fazer muito, porque por mais que a gente consuma muita coisa lá de fora, ainda não dá a gente não conseguiu fazer muita coisa aqui no Brasil. Mas o nosso jeans, ele sempre foi muito próximo ao número que a pessoa usa. Então, o que a gente dá sempre, que vem muita gente perguntar, eu uso 38, eu compro 38. Óbvio que tem as medidas lá para serem mais assertivas, mas não é todo mundo que se apega às medidas, que presta atenção. Qual é o Instagram da marca? É Moscova. Moscova, galera, entra lá, quiser. A Sheila, morou em Nova York, foi modelo. Então, assim, coisa de bom gosto com certeza Não, e a moda dentro do PowerCast também, sempre. A moda comunica. É presente, muito, né? É presente. Foi uma das primeiras coisas que a gente colocou, foi um stylist para trabalhar junto com a gente, para ajudar a gente nessa comunicação. Primeiro que a quantidade de roupas que a gente precisa para os eventos é muito grande. E segundo, é que tem uma personalidade nossa, né? Nos palcos ou no podcast também. E no o evento do Unique, vamos falar um pouquinho do próximo Talk. Como é que tá a expectativa? Já tem os convidados? Já tem os convidados. Você já pode falar? Não? Eu não posso falar muito por causa da pré-venda que sai, né? Por causa do patrocinador. A gente tá com um banco fazendo as pré-vendas. Tá. E acaba que ele faz primeiro. Já estão abertas as… Não, vai ser lançado agora, dia 27.
Ah, dia 27. 27 sai. Que dia que a gente entra no ar já agora também? Ah, esse de Odone? É. Vai estar na semana do evento. Então pronto, dia 27. Gente, então já tá sendo quase lançado, vocês já ficam aí atentos, que vai ter a pré-venda. Mas vai ser sempre… eu sou muito suspeita em vender o meu peixe, né? Mas eu achei maravilhoso. É muito legal, né? Muito dá legal. Dinâmico, formato. E vem gente de vários segmentos, a gente consegue fazer uma curadoria. Eu acho que a curadoria sempre, tanto pro podcast quanto pros talks, sempre foram muito assertivas, né? Vem, assim, tudo. Vem inclusão, sustentabilidade, finanças, moda. Vem aí um mix de coisas que as pessoas passam. E principalmente saúde mental, que a gente tem um quadro de wellness que abre nossos talks. Então… sou suspeita, mas a gente consegue, toda vez que sai, eu fico muito nervosa na semana, né? Na expectativa. Tem algumas marcas que você queira agradecer ou já poder… que você… estão com a gente. A gente tem várias marcas parceiras que estão… Inclusive o C6 Bank, né? Que tá fazendo a nossa pré-venda, mas… tem várias marcas que estão com a gente que… Eu vi várias ativações no seu evento lá. São várias marcas parceiras. Tinha uma de café, tinha algumas coisas lá bem interessantes. Tem. É assim, eu sou… Isso é legal, eles fazem ativação também nos eventos. Depende do espaço, né? Elas fazem. Elas fazem, depende do espaço, que às vezes… tem mais ativações, tem lugares que a gente não consegue levar todas as ativações por causa do espaço dos talks, né? Pela quantidade de gente também. Mas eu acho muito legal essa imersão das marcas estarem também, de você ter essa… Tiagão, volta o nosso pano de fundo aqui da Diodone TV, por favor, meu irmão. Só pra gente que a gente vai chegar nos encerramentos. Adoro. Então, mas eu acho que são as marcas parceiras… É muito importante estar num projeto desse. Eu sempre agradeço muito as marcas, porque você abraçar um projeto que tem educação por trás, que tem uma informação muito concreta, hoje em dia com a internet, que tem muita gente que vende muita coisa, mas que não tem a vivência. Sabe o que eu acho legal de vocês, assim? Que vocês tiveram a ousadia de falar, nós somos um canal, sim, a partir de hoje. Sim. Sem depender… Vocês enxergaram no que o mercado já disponibiliza? Você, na sua casa, pode ser um canal de comunicação, as redes sociais, aí vem essa tendência de podcast e você simplesmente fala, galera, cheguei e sou um canal. E fazer isso de maneira estruturada, com o time, né? Porque acima de tudo você é empreendedor e a gente que avalia pitch decks, empresas, a gente sempre olha… a governança, né? Super. A gente sempre olha o profissionalismo, o time, pessoas. Então é visível que é um negócio feito com carinho, com propósito e com propriedade. Muito. Tem uma responsabilidade, né, Maru? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade não só na comunicação, do que a gente está comunicando com pessoas que têm relevância, que tiveram vivência, que realmente está passando uma veracidade por trás de tudo aquilo que está falando, mas também um comprometimento, porque são empreendedores, né? Que a galera coloca muita energia em cima disso, né? A gente sabe dos dados aí que o brasileiro muitas vezes empreende por necessidade, né? Coloca aí todo o seu dia num movimento desse. Então, a gente não quer nenhuma empresa que ela entre por entrar pra estar com a gente. Não, a gente quer montar uma história juntos. É por isso que a gente tem vários formatos de customizar também as entregas, porque tem essa responsabilidade, né, muito forte de o que a gente pode agregar valor, o que a gente pode ajudar para construir algo muito melhor para a empresa quando ela entra com a gente também. Sim, vocês souberam construir audiência com entregáveis, com atrair marcas. Então, de parabéns. Obrigada. Pode se sentir escolhida, porque a gente está convidando pessoas de fato que impactam o mercado. E você e a Bebel, que no próximo dia estará aqui com a gente, vocês fazem isso muito bem feito. Parabéns pela ousadia, Eu queria… eu sempre pergunto nos finais dos episódios, assim… Tem algum ditado assim que você goste? Ou alguma frase de impacto que você acompanha a sua vida? Ou não, assim? Eu não tenho frase. Uma mensagem para os empreendedores? Eu não tenho frase, mas assim, eu sou muito espiritualizada, né? Eu acredito muito em Deus, tenho aí muita fé. E eu sempre
converso muito com Deus, sabe? Das coisas que eu vou fazer na minha vida. E eu sempre fui muito ousada de começar, né? Eu acho que ninguém começa um business ou qualquer coisa na vida que ela coloca energia ou se relaciona pensando que não vai dar certo, né? Então eu acho que uma coisa que eu tenho em mim é quando eu começo uma coisa, eu vou até o final, sabe? Tipo, eu coloco muita energia em cima disso e peço minhas proteções e quero, né, viver isso de uma forma leve. Ou seja, isso eu também acho. Você que quer empreender, não espere nada de ninguém. Vai lá, muitas vezes as pessoas colocam o dinheiro como... Claro que para alguns assuntos o dinheiro ele é primordial, mas para muitos outros basta você acreditar. E outra, se você não tem e você tem um propósito naquele projeto, com certeza alguém vai colocar o dinheiro. Exato. Eu acho que se você tem uma boa ideia e você faz ela planejada, certa, direcionada, com propósito, o dinheiro ele vai acontecer. Parece clichê, mas quando a gente começou um projeto, principalmente o Power, que demanda muita energia, obviamente, outros projetos que nós tínhamos já em movimento, nós colocamos menos energia em cima para conseguir colocar mais energia dentro do projeto que era Baby, que precisava de uma atenção. Como a gente acreditava tanto que o projeto daria certo e que tinha uma necessidade de mercado aí, que realmente as pessoas, é um canal que as pessoas vão se resolver, vão aprender, A gente colocou uma energia tão grande dentro dele que ele sempre funcionou. Tanto que muita gente vira e fala, nossa, vocês não têm 4 anos e já tem esse movimento todo. Então, a gente não teve não, entendeu? Chamou muita atenção da imprensa. Se você der um Google hoje, eu dei uma pesquisada antes da nossa conversa, são grandes players, grandes veículos que comentaram a respeito. Abraçaram, a mídia tradicional sempre foi muito generosa com a gente. Revista Exame, entre outras coisas. Exato, a Revista Exame será a nossa mídia partner de novo agora no nosso Power. Eu sou muito grata à imprensa. A imprensa, eu sou apaixonada por revistas, jornais, desde que eu me conheço por gente. E a gente tem, assim, uma generosidade da imprensa de olhar o nosso projeto. Tanto que a primeira vez que a gente saiu para fora do Brasil, quando a gente foi pra Forbes, também saiu notícia aqui no Brasil que nós éramos o primeiro podcast a sair do Brasil. E, assim, não foi, a gente soube organicamente, todos orgânicos, a gente nunca investiu nisso, foi muito legal. E eu me aproximei da Sheila justamente quando eu, como colunista do Diário de São Paulo, me chama a atenção o projeto dela e a gente marca uma entrevista e o artigo também teve muitos views e foi um sucesso. Obrigada. Eu queria te agradecer por essa troca. Tô curioso com o evento do dia 27. Se você quiser deixar uma mensagem final de alguma coisa, fica à vontade, a casa é sua. Obrigada. Primeiro, obrigada pelo convite, Marauê. Obrigada por estar aqui contar um pouquinho da minha história. Gente, se vocês têm um negócio, não desistem, porque não a gente já tem. Então, colocam toda essa energia, toda essa força em cima, que eu tenho certeza que vai dar certo. E já que empreender no Brasil não é fácil, que inclusive era isso que eu tava falando, que os empreendedores não só empreendem por necessidade, mas a grande maioria na curva, em um ano, quebram a empresa, né? Então, a gente sabe que não é fácil empreender no nosso país. Então, não desista. Eu acho que coloque energia dentro da sua empresa que dá certo. Tenho certeza que dá certo e tem um bom negócio, uma boa ideia. Execute aí e comece ela. Boa! E aguardem, porque Gildon e Ask vem parceria por aí. Grandes parcerias. E vocês fiquem ligados, porque virão cases de Gildon. Obrigada. Valeu, Sheila. Tchau, gente. Espero vocês nos nossos talks. Tchau, tchau.